Bom dia, então, gente. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos à terceira aula do nosso mini-curso sobre realismo e metafísica na mecânica quântica. Hoje o professor Jonas não pôde comparecer, devido a alguns problemas com chuva lá em Florianópolis, ele está sem internet. Então hoje vai ser só eu aqui, mas amanhã ele volta para apresentar a aula final. Então é isso aí. Bom, na aula passada, na aula de ontem, a gente apresentou o problema da medição em mecânica quântica e como que algumas respostas a esse problema de medição acabam postulando ontologias diferentes, né? No sentido que a gente estava apresentando nesse mini curso, que entidades que vão povoar esse mundo, né? Novos mobiliários desse mundo, mobiliários diferentes desse mundo. E por que isso é um problema para o realismo? Porque, bem, o realismo estava interessado, o realismo científico estava interessado em correspondência com a realidade, e o fato de você ter duas ontologias é um problema, mas a princípio não é um problema para aquilo que a gente estava chamando de naturalismo, naturalização da ontologia, porque para o pessoal do naturalismo, parece que o que importa é que essa ontologia ela seja extraída das teorias científicas, certo? E bem, o gancho com a metafísica, nesse papo todo, é que para o realismo profundo, assim como apresentado, assim como requerido pelo próprio como Stephen French, Paul Magnus e outros, é que sem uma imagem metafísica, sem responder aquilo que a gente trouxe como o desafio de Chakravarti, sem fornecer uma imagem clara sobre o que são, qual a natureza dessas entidades que a sua ontologia científica está postulando, bem, sem especificar isso, você não tem uma atitude genuinamente realista. O realismo raso, tão somente ontológico, não seria um realismo genuíno. Seria, como o Stephen French, nas palavras dele, o Stephen French, um empirismo que ainda está no armário, não se abriu enquanto uma pessoa realista, não se assumiu enquanto tal, ou um realismo fajuto, né, ersatz. Na aula de hoje, nós vamos ver, então, vamos explorar um pouco mais essas duas formulações da teoria quântica, essas duas soluções ao problema da medição, e como que elas vão, nomeadamente a interpretação da consciência causal e a interpretação dos mundos, e como que, ao propor essas soluções do problema da medição, como que aparecem, como que surgem essas ontologias e se é possível dar esse passo exigido pelo realismo profundo, se é possível responder o desafio de Chakravarti dentro de cada uma dessas interpretações. Certo? Então, para começar, eu trouxe aqui uma citação do James Cushing, que ele diz o seguinte: todas as interpretações da mecânica quântica vêm com etiquetas de preço. Essas etiquetas de preço que a gente está trazendo aqui seriam as etiquetas de preço ontológico, né? O que vem com a teoria, com essas interpretações da mecânica quântica, se bem que esse não é um termo muito bom, como a gente já tentou acenar, elas vêm com certas ontologias, e essas ontologias são as tais das etiquetas de preço. Talvez a gente possa avaliar essas interpretações da mecânica quântica com base nas ontologias que ela postula. E também, talvez, com base nas respostas que elas se dão ao desafio de Chakravarti. Então é isso que vai ser o nosso tema de hoje, aplicando a discussão metafísica da primeira aula, a saber, a distinção entre ontologia e metafísica, e aplicando a terminologia que a gente viu na segunda aula com o problema da medição e como que elas são as soluções. Se você lembrar que o problema da medição, a raiz do problema da medição, é aquilo que a literatura reconhece como a cadeia de von Neumann. Você lembra que quando você tem uma evolução unitária dada pela equação de Schrödinger, você acaba invariavelmente com uma cadeia de superposições. Você tem um elétron podendo estar na posição A ou na posição B, e se você pode ter os dois, você pode somar eles e ter isso como uma superposição desses dois estados, uma soma desses dois estados. Ao introduzir um aparelho medidor que vai medir a posição desse elétron, ele também acaba sendo infectado pela superposição, e acaba
sendo descrito como uma superposição de ler, ou de registrar um ponteiro apontando para a posição A, no caso do elétron ser detectado na posição A, ou na posição B, no caso de ser detectado na posição B. E bem, quando a gente sai da superposição microscópica para macroscópica, as coisas começam a ficar muito esquisitas, né? Acabam contradizendo a nossa experiência direta, empírica do mundo, desse mundo que a gente vive, certo? Então, quando a gente chega à situação em que objetos ordinários acabam em superposição, e sendo a superposição uma falha na razão de fato sobre aquela propriedade instanciada que está superposta, bem, isso é completamente abstruso e a gente precisa resolver. Trazendo aquela situação do Jim Bagot, com a qual eu finalizei a aula passada, o problema é esse. A menos que se suponha que um colapso ocorra em algum lugar do processo de medição, ou seja, que essa superposição colapse para algum dos termos, você veja uma propriedade bem determinada daquele objeto que é do seu interesse, parece estarmos presos a uma regressão infinita e a objetos animados, como gatos, né, no exemplo do gato de Schrödinger, em estados de superposição. Certo? Então parece que a gente precisa quebrar essa corrente de alguma forma. Vamos começar com a estratégia de von Neumann, que ela é uma estratégia bastante comum nos livros-texto, muito embora a parte ontológica seja frequentemente suprimida. O problema, conforme a literatura contemporânea, pelo menos desde esse artigo de 1995 do Tim Maudlin, na revista Topoi, chamada Three Measurement Problems, parece ser o seguinte: nós temos 3 suposições que se faz sobre o estado quântico. A primeira suposição é que o estado quântico é uma descrição completa, no sentido físico. E o que o Tim Maudlin quer dizer com isso? Que todas as informações físicas sobre o seu observável de interesse, sobre o seu sistema físico de interesse, estão codificadas nesse estado quântico. Lembra? Aquela letra grega psi, frequentemente usada para representar esse estado quântico. Essa é a primeira suposição. Então, não existe nada, nenhuma propriedade física que não esteja codificada ali nesse estado quântico. A segunda suposição que se faz sobre esse estado quântico é que a sua evolução é puramente linear, pura e unicamente linear. Ou seja, só a equação de Schrödinger, por exemplo, pode descrever esse estado quântico e não existe outra equação de movimento para esses sistemas físicos representados pelo estado quântico. E você vai se lembrar que uma das consequências da linearidade é a gente não conseguir sair da cadeia de superposições. A terceira, então, suposição que se faz, a terceira assunção implícita que vai gerar o problema da medição, é que, bem, nós precisamos ter medições do estado quântico registram resultados únicos, ou seja, unicamente na posição A ou unicamente na posição B, unicamente acordado, no caso do gato, unicamente dormindo, também no caso do gato. E bem, parece que isso é um problema, porque se o estado quântico especifica tudo o que eu preciso saber, isso daria conta da nossa experiência. Mas veja, a conjunção dessas 3 não dá, porque se o estado quântico ele é completo, está tudo codificado lá, mas ele também é só linear, ele não vai te dar estados únicos. Então parece que alguma coisa tem que ceder. A gente não vai tratar aqui nesse mini curso da solução que nega a premissa 1, né? Que é a famosa mecânica teoria da onda piloto, também chamada de mecânica bohmiana, ou teoria de de Broglie-Bohm, que nega justamente que o estado quântico ele contém informações completas, né? Ele é tudo o que precisa. Bem sabido que essa formulação da teoria quântica possui variáveis ocultas, então você resolve isso dizendo que o estado quântico então, não era uma descrição completa da realidade, tinha outras coisas que não estavam sendo levadas em consideração, e por isso que você não acaba nessa linearidade, e por isso que você tem estados únicos de resultado. A gente não vai tratar disso, vamos tratar das interpretações ou das soluções para a medição que negam, respectivamente, as assunções 2 e 3.
No caso do von Neumann, ele nega a solução 2. Ele vai dizer que não é a evolução linear, a dinâmica linear não é a única que acontece. Também acontece uma evolução não linear, nomeadamente o colapso. Quando você faz uma medição, o seu sistema vai colapsar, vai se reduzir a um dos estados únicos. Então você consegue dar conta da experiência, certo? Logo a gente fala de como o Everett nega a terceira, que parece a mais abstrusa a se negar. Talvez seja mesmo, mas vamos dar continuidade então. É bastante interessante a gente pressionar sobre o importe ontológico dessa solução do von Neumann, porque ela é presente nos livros textos de mecânica quântica, ela é bastante famosa como uma solução ao problema da medição, só que o importe ontológico frequentemente não é reconhecido, não é deixado de lado. E para a gente é bastante importante, porque o importe ontológico é justamente a parte que a gente consegue naturalizar. E é sobre o importe ontológico que a gente consegue, talvez, dar o passo requerido pelo realismo profundo, que é de responder o desafio de Chekhar-White. Lembre-se, sem ter uma ontologia sendo um papel central na metafísica. A metafísica, enquanto ontologia, vai te fornecer as entidades sobre as quais você vai poder preencher elas com um perfil metafísico, no sentido de metafísica enquanto metafísica, certo? No sentido de dar esse perfil, de explicar a natureza dessa entidade. Então, obter a entidade é um passo inicial fundamental, sem o qual você não consegue dar o passo requerido para o desafio profundo, que é a resposta ao desafio do Chekhar-White. Então, com tudo isso no lugar, vamos passar a essa interpretação da consciência causal com o nosso professor Xavier aqui, sendo o mascote dela. A forma do von Neumann quebrar essa corrente de superposições, a corrente sendo o raciocínio segundo o qual a gente não parece conseguir sair da sequência de superposições, de estados possíveis para um estado quântico, é a seguinte: é dividir o processo de medição em 3 etapas. O objeto quântico, representado pelo estado quântico. 2, o aparelho de medida, e note, esse aparelho de medida pode ser qualquer coisa, desde o instrumento ordinário, que tem setinhas e que consegue registrar, sei lá, a posição, por exemplo, caso a posição seja observável de interesse do seu sistema quântico, ou até mesmo a retina, o cérebro do observador, a percepção, né, a imagem registrada no cérebro do observador. Pode ser qualquer coisa dentro dessa cadeia. E 3, o ego abstrato do observador. E aqui na página 421 da tradução inglesa dos Fundamentos Matemáticos da Mecânica Quântica, livro de 32 do von Neumann, eu não vou arriscar falar o nome original é alemão, mas lá na página 421 diz ipsis literis, o ego abstrato do observador. Então, alguns autores, como Otávio Bueno, num capítulo de 2019, num livro que eu vou passar daqui a pouco, ele diz: von Neumann nunca disse sobre consciência. Toda essa literatura que atribui ao von Neumann a gênese dessa interpretação está equivocada. Ele nunca falou de consciência. De fato, de acordo, ele falou de ego abstrato. Mas essa terminologia à parte, porque tiveram outros autores, por exemplo, o Wigner, que falou explicitamente de consciência, o ponto é que o não-ego abstrato é a única parte dessa etapa tripartida da medição que acontece, que a cadeia de superposições se desfaz. Então, a consciência, assim, o ego abstrato, quebraria essa corrente de superposições. Aqui, então, você tem um ego abstrato percebendo um estado único, e não mais, né? Um estado único no sentido de uma das partes, um dos termos da superposição do estado quântico. E aí, claro que esse colapso é feito com dada probabilidade, que é dada pela regra de Born, né? Que é aqueles fatores arbitrários, o módulo quadrado daqueles fatores arbitrários, antecedendo cada um dos vetores superpostos, mas tecnicidades à parte, a questão é que bastaria que esse ego abstrato estivesse em outro nível ontológico
não no nível, então, material, mas num nível ontológico diferente, para que pudesse haver essa causação. Então, a mecânica quântica, nesse raciocínio, vai se aplicar somente ao domínio físico da realidade. E tudo que for físico vai acabar em superposição. Não sendo a mente, né, a consciência humana, parte do mundo físico, ela não entra em superposição, ela pode causar o colapso dessa cadeia de superposições, portanto. Mas o problema é o seguinte: quem causa esse colapso? Como a gente viu no paradoxo da amiga de Wigner, você pode chamar o seu amigo, a sua amiga, seu amigo, para fazer a medição para ela. Por favor, vai lá medir o estado do meu gato, se ele está acordado ou se ele está dormindo. E até que essa pessoa te diga a resposta, supondo que seja a consciência dela que colapse, bem, a consciência dela também, a percepção dela, do seu ponto de vista, acaba de entrar em superposição, acaba de ser infectada pela sua superposição. E de modo que só iria acabar na hora que essa pessoa te falasse o que ela viu. Eu vi o gato acordado, eu vi o gato dormindo, eu vi o ponteiro registrando, apontando para A ou para B. Então, até que ela fizesse isso, ela mesma estaria, como o Wigner fala, em estado de suspensão, que também parece abstruso. E ele vai, na página 173 desse artigo famoso, né, sobre Remarks on the Mind-Body Problem, vai falar assim: então, seguindo esse raciocínio, o solipsismo parece ser logicamente consistente com a mecânica quântica presente. Solipsismo sendo a ideia de que só a minha consciência é real e a de vocês não. O que também é muito abstruso, porque cada um vai dizer: não, é a minha que é real. Não, é a minha. E não tem como você ganhar uma conversa dessa. Mas, o Wigner vem falar na sequência, negar a existência da consciência de uma amiga, a esse ponto, é certamente uma atitude antinatural que se aproxima do solipsismo e poucas pessoas em seus corações irão segui-la. De modo que bastaria, então, que a mente consciente causasse, seja de quem for. Não precisa ser a do observador final, não precisa ser a sua. Não precisa ter um observador privilegiado, né, uma consciência privilegiada. Ele vai seguir dizendo que segue-se que o ser com uma consciência deve ter um papel diferente na mecânica quântica que um dispositivo de medição animado. Então, um aparelho de medição pode não conseguir causar um colapso, mas uma consciência, um observador dotado de consciência poderia conseguir fazer isso. É bastante vago o que ele entende como consciência, se o gato poderia causar o próprio colapso da sua função de onda, os gatos contam como observadores conscientes, bactérias contam como observadores conscientes, como já criticou o John Bell, mas tomaram como valor de face o que está em jogo aqui, o aporte ontológico dessa interpretação, e que sim, a consciência humana, então, parece que é diferente, existe o mobiliário do mundo de uma forma diferente da matéria. O José Castro de Barros e o Carlos Montemayor, também o Castro de Barros e o Gary Owens, em uma série de artigos, cunharam, então, o termo Consciousness Causes Collapse Hypothesis, que é basicamente a hipótese de que a consciência causa o colapso. Nós estamos fazendo aqui uma omissão gritante da teoria do London e Bauer, Fritz London e do Bauer, que requer um outro tipo de aporte ontológico metafísico, nomeadamente da fenomenologia russeliana. Esses trabalhos listados aqui tratam sobre isso, mas como vai divergir muito, é uma interpretação completamente diferente, muito embora a literatura não trate como diferente, e a primeira pessoa a notar isso foi o Stephen French, nesse artigo de 2002, nós não vamos tratar dela. É uma omissão gritante aqui, meia culpa. E note, aqui eu vou fazer um alerta anti-coaching, porque o fato de que a consciência causa o colapso da mecânica quântica foi profundamente abusado por uma literatura litigiosa, por vezes pseudocientífica, que vai dizer, então, sei lá, se você é uma pessoa que é vegana, você sempre vai encontrar o gato acordado porque você gosta de gato, então sua mente pode causar
influenciar o resultado. Não é isso que essa interpretação diz, essa interpretação não licencia isso, a mecânica quântica não licencia isso. O colapso sempre, a adequação empírica de uma teoria quântica, ela é condicionada à parte probabilística que é dada pela regra de Born, que é dada pelo módulo quadrado dos escalares que antecedem, com os fatores numéricos, os vetores de superposição. Ou seja, ainda é uma questão de chance probabilística e você não tem como alterar isso, quer você queira ou não. Né? Então, essa interpretação, por mais abstrusa que ela possa não soar, do ponto de vista intuitivo, ela não licencia esse tipo de abuso, esse tipo de exploração que é bastante feito, tem bastante sucesso midiático. Mas essa polêmica no lugar, do ponto de vista da ontologia naturalizada, do ponto de vista da extração ontológica, nós temos, né, de acordo com essa tradição Carnap-Quine, que mostramos, que temos apresentado nas primeiras aulas desse curso, a mente existe, está ali, dentro do framework dessa interpretação, dentro dos comprometimentos ontológicos dessa interpretação, como uma entidade existente. Certo? Então, o catálogo do mundo acabou de aumentar como uma entidade, nomeadamente a consciência. De acordo com essa interpretação. Né? Não quer dizer que ele exista mesmo no mundo. Não é uma questão externa aqui, pelo menos no momento. Talvez o passo do realismo científico almeje esse passo além, mas para os nossos propósitos aqui, ele não precisa ser dado para a gente entender que, de acordo com essa interpretação que a consciência causa colapso, consciências humanas existem, certo? E muita gente tomou isso com bastante otimismo, porque, veja, a mente humana, que é a nossa mente humana, que nos é bastante cara, a princípio, para a nossa percepção intuitiva da nossa realidade cotidiana, não tinha espaço na visão de mundo mecanicista que vinha da física clássica, onde somente as forças cegas do universo físico operariam em todo o cosmos. Então, a nossa subjetividade, a nossa percepção consciente seria uma coisa que não tinha lugar, não tinha espaço. Aí, talvez, então, um debate sobre responsabilidade moral e liberdade, livre-arbítrio, estariam muito mais facilmente decidíveis sem essa mente na ontologia de uma teoria científica. Agora, com ela nesse lugar, com ela, né, sendo licenciada para uma teoria física, talvez pudesse abrir espaço para esse tipo de debate. É uma coisa que... esse é um tipo de assunto que a gente não vai entrar aqui, mas só para mostrar que foi tomado com muito entusiasmo quando foi proposto esse tipo de ideia. E aqui eu queria entrar num ponto trazido no primeiro dia pelo participante Mike, se não me engano, e que é uma oportunidade da gente mostrar um pouco do nosso trabalho autoral, que é o desenvolvimento do método metapopperiano. Veja, se nós temos uma interpretação da mecânica quântica que tem como compromisso ontológico a existência da mente, parece que nós podemos extrair também algumas, dessa ontologia, da forma como ela é introduzida, algumas restrições para a gente atribuir um perfil metafísico a essa ontologia. Porque parece que ela exige que a mente tenha poder causal. Ela deve poder agir sobre a matéria. De outro modo, ela não poderia causar o colapso. Então, essa é a primeira restrição. Beleza, você tem essa ontologia da mecânica quântica, você tem a ontologia da mente. Como você vai responder o desafio de Chakravarti? Como você vai para o realismo profundo? Bem, parece que eu estou te dando, essa interpretação está nos dando uma restrição objetiva do que pode entrar como uma metafísica possível e o que não pode. Por exemplo, a causação é uma coisa que precisa ser, a princípio, ao que parece, respeitada. Outra coisa, transcendência da mente. Ela não pode ser redutível à matéria. Lembre-se que se ela estivesse no mesmo nível ontológico que as outras coisas físicas, né, que o aparelho medidor ou que o sistema físico quântico do seu interesse, a mente também estaria em superposição. Então parece que ela também precisa estar separada da matéria. Outra restrição para atribuir esse perfil metafísico. Uma terceira,
ela também deve interagir com a matéria. De outra forma, de outro modo, não poderia causar o colapso, influenciar a matéria dessa forma. Né? De reduzir a cadeia de superposições a um estado único, seja ele qual for, respeitando a regra de Born. Então, tá aí. Nós temos umas restrições metametafísicas objetivas que vão limitar o escopo de metafísicas enquanto natureza dessa mente que existe, de acordo com a mecânica quântica, de acordo com essa interpretação particular da mecânica quântica, quais que são o escopo de possibilidades para a gente dar esse passo do desafio de Chakravite, esse passo do realismo profundo. Com esses três requerimentos, parece que de cara a gente já elimina algumas formas de dualismo. Então não é qualquer coisa vale. Por exemplo, um dualismo de substância forte parece ser compatível, porque o dualismo de substância forte é o seguinte, vai dizer que a substância mental é imaterial e suas propriedades são distintas e existem independentemente da substância material. Esse tipo de dualismo parece que está compatível com a ontologia, com as restrições metametafísicas dessa ontologia. Já um dualismo de substância moderado parece que não, porque a mente precisa depender da matéria para existir. E se for depender da matéria para existir, como poderia causar a matéria? Né? Como poderia ter um papel causal no processo de medição? E outras coisas que parece até um pouco mais trivial, que deixem ocupar o rol de possibilidades metafísicas possíveis para responder o desafio de Chakravite nesse contexto específico, dessa interpretação específica, dessa ontologia específica, é, por exemplo, o fisicalismo. Porque se a mente nem existe, né, um fisicalismo reducionista, se a mente nem existe, como ela poderia, né, ter esse papel causal? Como ela poderia ser transcendente? Lembre-se, causação, transcendência e interação. Precisa respeitar essas três coisas. Não respeitando, nós parece que temos uma forma de objetivamente excluir, falsear alguns perfis metafísicos para a natureza dessa ontologia. Daí chamado metapopperiano. Isso foi desenvolvido em uma série de trabalhos que Jonas e eu fizemos. Estamos trabalhando nisso desde 2017. E, em especial, nosso primeiro trabalho aparece nesse livro aqui, do José Castro Barro e do Carlos Montemayor. E eu trouxe essa literatura com novas direções para esse tipo de debate, porque essa é uma interpretação que também ela caiu em desuso, justamente por ter essas implicações, justamente por sugerir um certo tipo de dualismo, e o dualismo não estando mais tanto em moda na filosofia científica, caiu em bastante desuso esse tipo de interpretação, mas recentemente tem voltado para o foro na literatura especializada, por exemplo, nesses 2 volumes que eu trouxe aqui. Sendo esse editado pelo Xangal o último, né? Saiu esse ano pela Oxford University Press. Você tem pessoas tentando dar sentido a essa interpretação de que a consciência causa o colapso, outras criticando. O ponto é que, do ponto de vista prático, ela não parece avançar muito no debate, porque troca o problema da medição por um problema talvez um pouco maior, que é o problema mente-corpo, né? Como que essas coisas vão interagir, como que eu vou explicar essa interação. Mas você tem saídas muito legais, saindo pelo menos desse livro aqui, em particular o capítulo escrito em coautoria pelo nosso famoso da mente, o David Chalmers. Certo? Mas então o que eu quis mostrar aqui com essa interpretação é como que ela exemplifica esse debate metodológico, né? Como que exemplifica a extração da ontologia, como que a gente pode dar o passo do desafio do Chakravite para um realismo profundo, que talvez a gente consiga limitar o escopo de possibilidades interpretativas, certo? Passemos aos muitos mundos. Com vocês?
Bem, a estratégia do Hugh Everett, terceiro, cara que propôs isso na tese de doutorado, em 1957, Princeton, física, ele falou assim, não, parece que o problema era o seguinte, se as minhas equações da mecânica quântica me levaram a essa conclusão abstrusa de que objetos cotidianos estariam em superposição e estando em superposição, haveria uma falha na razão de fato objetiva sobre as propriedades que me são de interesse desses objetos cotidianos. Bem, então talvez essas equações estivessem erradas, a gente precisa completar elas, ou tivessem incompletas, a gente tem que completar elas, né? No caso de adicionar variáveis ocultas, no caso da mecânica bohmiana, ou que elas estivessem completamente erradas e você precisa postular outro tipo de evolução dinâmica, que é a introdução do colapso. O Everett falou assim, não, e se a mecânica quântica fosse só a equação de Schrödinger? E se a equação de Schrödinger fosse a única música que toca na rádio da mecânica quântica? O que ia acontecer? Qual que seria, se a gente fosse ler, tomar como valor de face a teoria como ela é, e tentar interpretar ela, sem adicionar, sem modificar nada, sendo bastante conservador enquanto a teoria quântica, que é uma teoria empiricamente adequada, o que aconteceria? Bem, em poucas palavras, aconteceria que cada termo dessa superposição acontece em um mundo diferente e acontece de vivermos em um multiverso. Como que isso acontece? Essa é uma interpretação bastante famosa, né? Adquiriu bastante espaço, né? Já na cultura pop até, e também na mídia. Veja essa capa da revista Nature aqui de 2007. Só que também é uma interpretação que sofreu muito pouca caridade epistêmica, em particular problemas sociológicos, que eu vou contar um pouquinho da história dela antes de passar para a parte que nos interessa do ponto de vista ontológico e metafísico. É o seguinte, isso aqui é o Hugh Everett, o cara que propôs essa interpretação, numa conferência chamada Conferência Xavier, que não é do professor Xavier da X-Men, mas é um nome de uma universidade dos Estados Unidos, em que ele atendeu e foi questionado, né, foi indagado sobre a sua interpretação, sobre a sua formulação da teoria quântica. E aqui o Podolsky, e esse Podolsky mesmo, o P do EPR, ele vai lá e, em certo ponto da conferência, ele fala assim, não, então peraí, parece que teríamos, na sua interpretação, uma infinidade de mundos. E aí o Everett só fala assim, sim. E eu coloco isso porque eu coloco isso logo no começo, porque existe um debate muito grande, exegético sobre a obra do Everett, se ele falou mesmo de mundos, se era isso mesmo que ele queria dizer, ou se não. Veja, o Everett, ele fez doutorado em Princeton de 53 até 57. Nessa época, esse cara aqui, o Niels Bohr, o guru da mecânica quântica, ele ainda exercia bastante influência. Ele ocupou um papel sociológico central no desenvolvimento da física quântica. A interpretação dele da complementaridade, chamada como interpretação de Copenhague, é a interpretação ortodoxa. E aqui está as ocasiões em que o Bohr visitou o centro de física, lá de Princeton. E, bem, o seu orientador de doutorado, John Wheeler, a gente já falou um pouco dele aqui ontem, sobre o grande dragão de fumaça, esse Wheeler. Ele era uma pessoa que tinha bastante reticências em questionar o Bohr, questionar a interpretação de Copenhague, questionar a ideia de que um colapso acontece. Então, a ideia de que só a equação de Schrödinger é o que vale, parecia ir contra o que a hegemonia estava propondo. E o John Wheeler, ele tinha bastante reticências à tese de doutorado do Everett. Ele tem até uma citação aqui tirada de uma das biografias do Hugh Everett, que é de um manuscrito da tese. Foi esse cara que escavou ali os manuscritos da tese do Everett.
na maneira usual de interpretar uma situação dessa, do tipo gato de Schrödinger, do tipo de superposição, é o seguinte: a gente não pode dizer que o gato está dormindo, não pode dizer que o gato está morto, não podemos dizer que o gato está dormindo e morto, desculpa. Perdão aqui, esse slide está errado. Não é dormindo e morto, é dormindo ou acordado. E eu vou explicar a confusão, porque na maneira usual, no exemplo original do gato de Schrödinger, o Erwin Schrödinger, acho que porque não gosta de gatos, em vez do exemplo de colocar um sonífero, coloca cianeto, que é um veneno. E aí o gato morre ou fica vivo. Eu me confundi aqui com os exemplos, mas então não podemos dizer que o gato está dormindo, não podemos dizer que o gato está acordado, não podemos dizer que está os dois, e não podemos dizer que está em nenhum. O estado do gato, nessa interpretação padrão, é indeterminado quanto ao seu estado de coisas. Entra o Everett. O Everett vai negar justamente a terceira premissa, a terceira assunção implícita que vai dar o problema da medição. Ele vai negar que resultados de medição são únicos. Então, nessa interpretação, negando essa premissa, sim, o estado quântico é completo, a única evolução é linear, é da equação de Schrödinger. A única coisa que acontece é que cada termo desse, você não precisa escolher, eleger um, que vai ser o que representa o estado de coisas atual. Então, você nega que medições dão resultados únicos. Então, a mecânica quântica vai descrever um estado de coisas da função de onda universal, que é isso aqui, ó. Que é esse psi que antecede a superposição. A mecânica quântica descreve isso aqui. E os estados relativos, por exemplo, o estado de estar acordado é estar acordado em relação ao estado de estar dormindo. É isso que a mecânica quântica faz, de acordo com essa interpretação. E nós vamos ter acesso aos estados relativos por meio desses estados quânticos relativos. Então, de novo, se as equações da mecânica quântica não são tudo, nós caímos para a mecânica do tipo bohmiana, de variáveis ocultas. Se elas não estão corretas, nós caímos para uma interpretação, para uma mecânica quântica com colapso. Seja a la von Neumann, seja a la colapso espontâneo, cujo nome GRW, Girard, Rimini e Weber são os nomes mais proeminentes. Ou a nossa experiência não é completa. Porque se a gente encontra um gato vivo, não quer dizer, se a gente encontra um gato acordado, não quer dizer que a experiência seja completa. E essa é a interpretação do Everett. Essa é a interpretação que a gente vai se debruçar daqui para frente. De acordo com essa interpretação, o gato de Schrödinger vai sim estar em ambos os estados. Mas nunca no mesmo mundo, nunca no mesmo universo, no mesmo mundo everettiano. Relativo ao primeiro termo, o segundo vai ser o caso de estar acordado. Relativo ao segundo termo, o primeiro vai ser um gato dormindo. Você vai encontrar esse gato dormindo. E toda a sequência de eventos, claro. Que o aparelho registrou e quebrou o frasco por causa que o átomo decaiu, certo? Então, o Everett, nessa sua tese de doutorado, ele sugeriu que o estado atual deve ser tomado enquanto os estados relativos, e não o estado quântico como um todo. Bom, voltando aqui então à aula, pessoal, já que você está nesse multiverso aí onde que as coisas tiveram um corte abrupto, agora eu estou de camiseta vermelha em outra sala, agora eu posso até ficar sem máscara, que eu estou sozinho aqui na sala. Como a gente estava vendo, bem, na teoria everettiana, todas as coisas que estavam no escopo no escopo de estados possíveis que o estado quântico poderia assumir, vão acontecer. Mas, bem, pense de novo no estado do gato de Schrödinger. O fato do gato estar... O estado que representa o gato estar acordado e o estado que representa o gato se encontrar dormindo, eles são estados mutuamente exclusivos.
De modo que a gente só observa um estado, né? A gente sempre vê as coisas como as propriedades bem determinadas, como seus estados bem determinados. Por exemplo, o gato sempre é visto de uma maneira só, sempre ou acordado ou dormindo, exclusivamente. Seria essa uma inadequação experimental da mecânica quântica everettiana? Bem, a solução para eles é dizer que não, porque cada termo vai acontecer em um mundo diferente. Vai existir um mundo no qual o elétron decaiu, que ativou o martelo, que quebrou o frasco, que liberou o sonífero e que o gato adormeceu. E que o aparelho registrou o decaimento, e registrou todo esse processo, e que alguém foi lá e observou esse registro, consequentemente observando o gato dormente, adormecido. Mas vai ter uma outra ramificação do mundo, outro mundo everettiano, no qual tudo isso aconteceu de forma diferente. O elétron não decaiu e toda a sequência de eventos do elétron consequentes do elétron não ter decaído também vai acontecer, vai ser o caso nesse mundo e o gato vai estar acordado, certo? Mas a questão é que essa sequência de eventos ela é endêmica com outros eventos. Por exemplo, se você vai lá e, por exemplo, tuita que viu o gato dormindo, e aí, por exemplo, eu acesso o Twitter, no caso, né, supondo que eu tenha uma conta, e o Jonas também, e a gente fala para os nossos amigos que essa pessoa, o Hugh Everett, terceiro, voltou dos mortos e viu um gato dormindo. Bem, rapidamente, o mundo todo, o nosso mundo inteiro, vai estar associado ao estado do decaimento daquele elétron e do gato ser encontrado dormindo. De modo que é um estado de coisas do mundo inteiro completamente diferente do mundo no qual o gato foi encontrado acordado. E aí a pessoa tweetou que o gato estava acordado, e as pessoas entenderam isso dessa forma, e certas pessoas podem ter ficado felizes ou tristes com o gato estar acordado. Não sei quem vai ficar triste com o gato acordado, mas o ponto é esse. Essa sequência de eventos ela é endêmica. De modo que isso é o que define um mundo everettiano. É um mundo no qual o estado de coisas é tal que teve uma sequência de eventos partindo de um evento de medição, de medição de uma superposição, reconhecimento de onde você se encontra nesse multiverso. Então, vem o Everett dizer, do ponto de vista da teoria, todos os elementos de uma superposição, todos os branches, são reais, nenhum mais real que o resto. E aqui eu assinalo a palavra branch, porque teve um motivo histórico, sociológico, para que essa palavra fosse colocada, né? E não mundos, todos os mundos são reais. Lembra que o orientador de doutorado da tese do Hugh Everett III, John Wheeler, como eu expliquei na sequência dessa aula, previamente gravada, em outra ramificação do universo, ele tinha bastante reticências em usar essa palavra, em deixar o Everett usar essas palavras para não confrontar a hegemonia da interpretação de Copenhague, em específico o Niels Bohr. Mas então, o seguinte, é desnecessário supor que todos os branches, exceto todas as ramificações, exceto uma, são destruídas de alguma forma, uma vez que todos os elementos separados de uma superposição obedecem individualmente à equação de onda, a equação de Schrödinger, com completa indiferença à presença ou ausência, ou realidade ou não, de quaisquer outros elementos. Essa total falta de efeito de um ramo, de uma ramificação, de um mundo sobre o outro, implica também que nenhum observador jamais estará ciente de qualquer processo de branching, de ramificação, de split, ou de divisão de mundos, certo? Então, a gente não vai ter acesso, se a gente se encontra numa ramificação no mundo onde o gato está acordado, a gente não vai ter acesso ao mundo onde ele se encontra dormente, certo?
Bem, eu vou passar bem rapidamente por algumas objeções que essa teoria recebeu por parte da comunidade dos fundamentos da mecânica quântica. Eu vou passar elas da ordem de gravidade menor para maior. Então, a primeira objeção é a contra-intuitividade. Já alerta o Bryce DeWitt aqui. A ideia de que sobre 100 elevado a 100 mais cópias ligeiramente imperfeitas de si mesmo, todas constantemente se dividindo em outras cópias que acabam se tornando irreconhecíveis, não é fácil de conciliar com o senso comum. Então, essa é uma primeira objeção, que é a extravagância ontológica. Existe uma frase atribuída ao William de Ockham, que é para a gente não multiplicar as entidades sem necessidades. Sem necessidade. Então, bem, como essa interpretação ela multiplica bastante as entidades, né, multiplica os mundos, é uma interpretação de multiverso, bem, a réplica a crítica é justamente essa. Está multiplicando as entidades, não é ontologicamente parcimoniosa, e então, pronto, deve ser descartada. Isso é uma desvantagem dessa teoria. A réplica é que, bem, a parcimônia ontológica não é uma coisa objetiva, né? Não é um critério metafísico objetivo. A natureza pode muito bem ser complicada e não precisa se coadunar com a nossa expectativa por uma simplicidade. O Quine mesmo, ele iria detestar isso, porque você vai se lembrar que o Quine ele gostava de paisagens desertas em ontologia. Quanto menos coisa, melhor. Então, mas a réplica a isso é que, bem, esse critério não é objetivo, né? É uma preferência metafísica sua, mas ela não é necessária. E a segunda réplica colocada por alguns autores, como David Wallace, é enfatizar a noção de sem necessidade. Não é para você multiplicar as entidades, a menos que isso seja necessário. Então, veja, um exemplo que se dá, não esse, porque o livro dele é de 2012, e o Event Horizon é muito mais recente, mas o telescópio Event Horizon, ele multiplicou as entidades. Quando observaram um buraco negro no centro da nossa galáxia, bem, é uma entidade que não estava lá. Pode-se dizer que até então um buraco negro é uma entidade teórica. Agora, parece que deu para observar ela. As entidades foram multiplicadas. Pensa de novo no campo profundo do telescópio Hubble. Olha que vimos que cada estrelinha, cada pontinho aqui no céu era de fato uma galáxia cheia de estrelas, cheia de outros planetas. Isso também multiplicou as entidades. Mas o fato é que houve a necessidade para isso, uma necessidade observacional. No caso da mecânica quântica everettiana, a multiplicação dos universos, assim se segue o argumento deles, foi necessário para que a gente pudesse solucionar um problema fundacional da mecânica quântica, a saber, o problema da medição, conforme a gente apresentou na segunda aula desse curso. Certo? Então, essa é uma objeção que parece que não ter tanto peso assim, da extravagância ontológica dessa interpretação. A segunda objeção é a contra-intuitividade. Né? Como o Bryce DeWitt já colocou, é bastante contra-intuitivo a gente pensar que a gente mesmo se ramifica em diversas contrapartes nossas que vão acabar se tornando irreconhecíveis em certo ponto. E você pode até dizer, mas eu não sinto que eu estou ramificando. Né? E, bem, uma réplica a isso é dizer que a intuitividade não é um bom guia para a física. Pensa na mecânica newtoniana. Uma das consequências dela é que a Terra gira. E a nossa intuição é dizer, bem, mas isso é absurdo, porque a minha intuição direta é que parece que a Terra, que o Sol gira em torno da Terra, e se a Terra girasse e não fosse estática, a gente ia ser arremessado para o céu, ou alguma coisa assim, a gente sentiria o movimento da Terra. E a resposta, muito óbvia do ponto de vista físico, que é contra-intuitivo, é dizer, bem, mas é que você não viu a teoria até o fim. Nós temos dentro da própria teoria, elementos
para dizer que, se esse fosse o caso, você não sentiria, você testemunharia do contrário, se você fosse perguntado se você sente a Terra girando ou não. E a réplica a isso é a gravidade. São outras forças que a teoria postula, que diz que você também não sentiria isso. Assim parece ser o caso com a mecânica quântica everettiana. Lembra? O Everett disse naquela citação anteriormente que nós não temos acesso a outros mundos. Nós não temos acesso às outras ramificações. Isso vem de uma anedota da Elizabeth Anscombe. Ela recorda um evento em que ela estava andando em Cambridge e conversando com o Wittgenstein, e alegadamente o Wittgenstein chegou e disse a ela: por que as pessoas dizem que era natural pensar que o Sol girava em torno da Terra em vez do contrário? Era uma pergunta, né, de uma interrogação. E a Elizabeth Anscombe, ela disse: bem, é porque parece que o Sol gira em torno da Terra. E a réplica do Wittgenstein foi o seguinte: como que pareceria se a Terra girasse em torno do Sol? Bem, parece que as coisas continuam mesmo, seriam da mesma forma, porque a Terra, no entanto, se move, certo? Então, essa não é uma objeção que se responde dessa forma. A intuitividade não é um bom guia para a física. E a objeção 3, que é a mais séria entre essas, é um debate aberto na filosofia da física, nos fundamentos da mecânica quântica, em específico da everettiana, é o seguinte: a mecânica quântica everettiana vai dar validade universal para a equação de Schrödinger, mas é uma equação determinista. Toda a equação empírica da mecânica quântica vem do fato dela ser, no entanto, uma teoria probabilística, dentro da regra de Born, né? Aqueles fatores numéricos que antecedem os vetores superpostos é o que nos dá a probabilidade, né? Em algum sentido. E essa é a equação empírica da teoria. Nós temos razões até experimentais para acreditar na adequação empírica das probabilidades da mecânica quântica. No entanto, a mecânica quântica everettiana diz que aconteça o que acontecer, com 100% de certeza, você sabe que você vai abrir uma caixa do gato de Schrödinger e você vai se multiplicar. Uma parte dessa ramificação em que você se encontra vai ver o gato acordado e outra parte vai ver o gato vivo. Isso com 100% de certeza. Como recuperar a probabilidade, então? Tem uma resposta a isso acho que veio do Sean Carroll e o Chip Stevens, os dois, na Universidade de Caltech, nos Estados Unidos. Acho que eu não me lembro, acho que esse paper não está nas referências, acho que ele é de 2016 ou 2018, mas é recente. Eles argumentam que a probabilidade, essa incerteza, vem do fato da gente não saber em qual mundo estamos. Então, no caso de gato de Schrödinger, de 50% a 50%, né, tem metade de chance do gato estar acordado e metade de chance do gato estar dormindo. A probabilidade vem do fato da gente não saber em qual desse mundo está, e nós temos 50% de chance de nos encontrarmos em uma dessas duas ramificações. Bem, dada essa apresentação bastante breve da mecânica quântica everettiana, para voltar para o nosso plano do curso, como que o realismo profundo vai se relacionar com isso? Como que essa camada metafísica vai se relacionar com isso, com esse debate todo? Porque, veja, até então, nós estabelecemos que na mecânica quântica everettiana, na ontologia da mecânica quântica everettiana, existem muitos mundos. Vamos ver como que a parte metafísica pode ser ou não acoplada a essa camada de explicação teórica e ontológica. O que a mecânica quântica nos diz sobre a realidade? Bem, se a gente entender a ontologia enquanto um catálogo, no catálogo da mecânica quântica everettiana, nós vamos poder ver mesas e cadeiras, objetos ordinários, elétrons, prótons, nêutrons, mas e como outros mundos? É realmente necessário para que a teoria funcione? Bem, na verdade não. Nós temos duas interpretações, ao menos, da mecânica quântica everettiana, que vão divergir quanto a esse ponto ontológico que a gente tomou por garantido até então. Por exemplo, Jeffrey Barrett e a Christina Conroy dizem que dá para fazer uma interpretação everettiana com um universo, com um mundo só. E, bem, eles dizem que, esses autores, eles dizem que essa, inclusive, é a versão do próprio Everett, mas é bastante seguro a gente dizer que a mecânica quântica everettiana não é
por si só, uma exegese do trabalho publicado do Hugh Everett. Então, ela adquiriu vida própria para além do Hugh Everett, por mais que leve o nome dele no seu título. Competindo com isso, nós temos interpretações com multiversos, por exemplo, Bradley Witt, David Wallace, Alistair Wilson, que postulam, sim, que derivam ramificações, outros mundos, um multiverso na teoria everettiana. E aqui nós temos essa disputa entre um atualismo everettiano, da Christina Conroy, que diz que a gente não precisa dessa extravagância ontológica, nesse sentido da mecânica quântica. Basta que cada descrição seja relativa a uma outra. O gato está dormindo, é relativo ao estado do gato está acordado, e todos esses outros estados são apenas descrições contrafatuais, são entidades abstratas, não concretas. Já para o realismo modal quântico, do Alistair Wilson, bastante recente, a gente deve sim postular muitos mundos, até por outras razões pragmáticas. Ele diz que é muito mais fácil a gente entender a probabilidade se a gente postula muitos mundos, e diz ele que você consegue, inclusive, entender melhor o problema da natureza da modalidade quando a gente postula muitos mundos. Esse é um papo que a gente deixa para outra ocasião, que não vem ao caso aqui. Mas no realismo modal quântico, cada parâmetro da equação de Schrödinger, cada parâmetro de um estado quântico, de uma superposição, vai descrever um mundo. E bem, essa é uma disputa familiar. Saber se outros mundos se mundos possíveis são atuais mesmo, são reais, são concretos ou são abstratos. Esse é uma disputa bastante familiar na história da filosofia, em particular com o debate entre David Lewis e Alvin Plantinga, com o atualismo e o realismo modal. No catálogo do realismo modal, sim, outros mundos estão lá, mas no catálogo atualista não são descrições concretas, são contrafactuais e abstratas. De modo que um atualista não colocaria no catálogo da mecânica quântica everettiana muitos mundos. Mas, ao que nos parece, todo esse debate ainda está na parte rasa, de acordo com a terminologia oferecida pelo Stephen Frank, Paul Magnus e outros. Estamos só na parte ontológica, de acordo com a nossa reconceitualização dessa analogia da piscina da metafísica. Porque o realista modal quântico, o realismo modal quântico, vão dizer que, sim, mundos everettianos são concretos, eles existem. Versa sobre a existência dos mundos, que é o problema distinto da ontologia. O que distingue a ontologia da metafísica é justamente que a ontologia trabalha com questões de existência. O atualismo everettiano vai dizer que, pelo contrário, os mundos não existem, porque eles são abstratos ou contrafactuais. Mas então, qual que é a natureza desses mundos? Isso parece que não está especificado. Não estando especificado, lembremos, não temos um realismo legítimo para a mecânica quântica everettiana. Certo? Um realismo que fica na parte rasa, um realismo que fica na parte rasa, ontológica, seria um realismo fajuto, ou um empirismo no armário, que ainda está no armário, não se assumindo como empirismo, que é para usar os termos do próprio Stephen French, conforme a gente já viu em outras partes desse curso. Então parece que nós temos um dilema metodológico, nós não temos as ferramentas metafísicas para nos dizer qual que é a natureza metafísica desses mundos everettianos. Então, por um lado, ou a gente precisa desenvolver essas novas ferramentas metafísicas, ou por outro lado, que é a parte que a gente vai explorar aqui, parece que a gente não precisa se preocupar com isso e a parte rasa da piscina é profunda o suficiente. Justamente porque os proponentes do realismo raso, do realismo profundo, não nos dizem o quão profundo é o bastante. Por exemplo, será que na altura do pescoço tá bom para a profundidade? Ou a gente precisa ir até a Fossa das Marianas, a 11 mil metros abaixo do nível do mar, aí sim tá ok para um realismo profundo, para o realista profundo se contentar. Bem, diz o Chakravarti, simplesmente não é o caso que todas as questões relativas à natureza ontológica das coisas devam ser resolvidas para que o realismo sobre elas seja viável.
Até porque é sempre possível fazer perguntas mais refinadas. A própria prerrogativa da metafísica é essa. E esse é um dos motivos pelos quais o Chakravarti Chakravarti ele recusa o título de Desafio de Chakravarti para essa imposição, para a necessidade da descrição metafísica para a pessoa então realiza o fique legítimo. No caso da individualidade das partículas quânticas, a gente sabia o problema, que eram perfis de individualidade. No caso até mesmo da mente, a gente parecia que tinha na literatura alguma coisa que a gente pudesse mirar para que fosse um realismo, para que tivéssemos um perfil metafísico sobre a mente. Dualismo, monismo ou qualquer coisa entre essas duas posições metafísicas. Mas, no caso dos mundos, parece que nós não temos isso. E não sabemos se esse seria o caso. Então a gente tenta desafiar o desafio de Chakravarti. Vou virar a mesa aqui. Com uma premissão, uma ciência, de acordo com o desafio de Chakravarti, precisa da metafísica para ser inteligível, para que a gente possa ter, saber o que nós estamos sendo convidados a ser realistas. E versões realistas da mecânica quântica everettiana, como o atualismo everettiano e o realismo modal quântico, não seriam realistas o suficiente, porque não responderam ao desafio de Chakravarti. Logo, parece que a ciência está sendo julgada a partir das exigências de uma filosofia primeira. O que parece ser um problema. Porque justamente na metafísica viking, ou do Box, do Stephen French, a metafísica que está a serviço da ciência. A metafísica que está deixando sendo usada para dar inteligibilidade. Mas o próprio desafio de Chakravarti parece estar colocando a ciência abaixo da metafísica e julgando a ciência a partir desse ponto de vista de uma filosofia primeira. Você não tem metafísica, logo você não é inteligível o suficiente. Então parece que o realismo profundo nos leva a uma visão domesticada da ciência, ou seja, a julgar a ciência do ponto de vista da metafísica. Então o que parece é que não é que a ciência sem metafísica que requer justificação, mas a exigência da metafísica como uma camada extra sobre a ciência e como ferramenta que vai fornecer ou conferir uma imagem clara, isso sim que parece carecer de justificação. Muito obrigado e até a próxima aula. Eu vou passar as referências aqui. Jonas, você quer ter alguma consideração final sobre essa aula? Só um breve comentário, né? Já que a gente está falando sobre muitos mundos, que um dos proponentes filosóficos mais famosos da teoria de muitos mundos na filosofia, na semântica, né? É o David Lewis. Ele fez também uma objeção, né? À teoria dos muitos mundos na mecânica quântica. Sim, deliberado. E é uma objeção interessante, uma objeção sobre as consequências desagradáveis dela, né? Então, pelo que ele objeta que, no fundo, se você aceita a teoria dos multiversos, uma das possíveis consequências seria um mundo no qual você, digamos assim, por processos altamente improváveis, mas ainda assim impossíveis, né, na mecânica quântica, seria um dos poucos sobreviventes, né? Você vai perder seus amigos, vai perder todas as pessoas que você gosta e vai continuar sobrevivendo, né? Então, seria, assim, é um mundo bastante triste, esse mundo. E, digamos assim, segundo ele, seria um dos custos de você aceitar uma teoria como essa, só porque ela tem, digamos assim, implicações interessantes para a mecânica quântica. Então, acho que é uma objeção assim, que vale a pena conhecer, porque, digamos assim, é um tipo de guerra entre teorias dos muitos mundos. Boa. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Agora a gente vai discutir sobre o valor epistêmico da metafísica. E nos vemos lá. Tchau, tchau. Consideração da ramificação do universo.